Volta à Espanha 2020, algumas atualizações. Primeiro, na nona etapa, a camisa vermelha era vestida pelo Carapaz da Ineos Grenadier com 13 segundos de vantagem em relação ao Primož Roglič da Jumbo-Visma. Isso na nona etapa. 10ª etapa, 180 km, uma etapa preferencialmente plana, na verdade com muito sobe e desce, foi uma etapa que aconteceu na maior parte do seu percurso próximo da costa, isso faz com que tenha aquele sobe e desce constante, inclusive para quem assistiu a transmissão percebeu o Sam Bennett, sprintista, chicletando no pelotão durante quase toda a etapa, ele sobrou com 20 e poucos quilômetros, isso pela dificuldade desse sobe e desce constante, uma etapa longa de 180 quilômetros. No final das contas, fuga neutralizada, parecia ou era um resultado muito aberto diante do número de atletas que estavam ali pro final, o último 1,5 km, 2 km, um final mais técnico com subida. Não é um final em alta montanha, mas é um final típico de prova clássica. Aliás, a prova, como a 10ª etapa como um todo, é muito parecido com uma prova clássica. Vai ter um mix entre os atletas que estão lutando pela classificação geral e os atletas que têm um ótimo histórico em prova clássica. No final das contas, entre várias acelerações, ataques e respostas, o Primož Roglič ele foi o que fez a diferença e ganhou a etapa. A partir do momento que ele ganhou a etapa, ele tinha uma diferença, um déficit de tempo de 13 segundos. A geração de imagem da classificação geral era vitória do Primož Roglič e continuaria o Carapaz com a camisa vermelha, porque o Roglič teve uma bonificação de 10 segundos, então a diferença dele passou a ser 3 segundos. Ele tinha 3 segundos de diferença em relação ao Carapaz, o que fazia com que o Carapaz continuasse com a camisa vermelha. Poucos minutos depois, eles mudaram o tempo e colocaram o Primož Roglič com a camisa vermelha, porque pela regra, toda vez que você tem um grupo de atletas, se a diferença entre o atleta for menor que 3 segundos, conta todo mundo com o mesmo tempo. Se a diferença for igual ou superior a 3 segundos, você tem um gap de 3 segundos. Como o Carapaz chegou um pouco atrás do Primož Roglič, a diferença foi de 3 segundos adicionais em relação aos 10 segundos de bonificação. Se ficou complicado é o seguinte, no final das contas, entre decisão que vai e que vem, o Primož Roglič se manter, ou na verdade, ele passou a usar a camisa vermelha de líder, só que com o mesmo tempo do Carapaz. No dia de hoje, 11ª etapa, uma etapa de montanha com 5 montanhas, primeira montanha categoria 3, depois 4 montanhas categoria 1, com final em alta montanha. Antes do começo da etapa, quem puxou o protesto foi o Chris Froome, em relação à discussão da bonificação de tempo. A discussão não era em relação à bonificação de tempo, a discussão era em relação ao regulamento dos 3 segundos de gap entre os atletas. Ele não teve 100% de adesão do pelotão, porque ali, nesse momento da largada, dessa manifestação de não largar, vários atletas se manifestaram contra, não, tem que largar. No final das contas, os comissários escutaram o que o Chris Froome tinha para falar e largaram a etapa. Foi uma etapa que se formou uma fuga, a fuga ficou discutindo o tempo inteiro pelos interesses de quem ia trabalhar mais, enquanto isso o pelotão se mantinha relativamente comportado. Após uma etapa longa, né, de 170 km com final em alta montanha, a última montanha extremamente longa, fuga neutralizada, fuga neutralizada não. Uma disputa incrível entre Marc Soler, que é o cara da Movistar, que luta pela classificação geral e uma vitória seria super bem-vinda, e o David Gaudu, da Française des Jeux, da Groupama Française des Jeux, foram os dois caras da fuga que conseguiram se destacar e começaram a lutar.
O Marc Soler ele não se incomodou em trabalhar por grande parte do tempo que eles tiveram juntos, porque o Marc Soler ele queria ganhar tempo para melhorar a classificação geral. Enquanto o David Gaudu ele estava feliz da vida com o empenho do Marc Soler, eles estavam revezando. Enquanto isso, sobraram dois atletas originalmente da fuga da Sunweb, um pouco atrás o Guilherme Martin, que mantém a camisa de rei da montanha. E esses caras foram chegando no final das contas, o David Gaudu, que se desgastou um pouco menos, tinha mais explosão no final, conseguiu fazer a diferença, ganhou a etapa. O Marc Soler com um gosto um pouco amargo de não ter conseguido fazer a diferença e ganhar a etapa, mas conseguiu melhorar a classificação geral. Chegaram os dois atletas da Sunweb, chegou o David Gaudu e na cola David Gaudu chegou o pelotãozinho que tinham quase todos os interessados pela classificação geral. O cara que particularmente eu senti falta foi o Esteban Chaves, que perdeu tempo hoje, mas todos os outros, especialmente Primož Roglič e Carapaz, eles chegaram próximos, assim como o Enrico Mas e outros. David Gaudu, que já é a segunda grande volta desse ano, ele fez o Tour de France, parece que ele teve problema no segundo dia, sofrendo, com dor nas costas. Teve uma etapa que até no momento neutralizado a etapa até demorou para começar, porque ele estava no carro da equipe tentando encontrar uma forma de continuar pedalando. Ele conseguiu se manter pedalando até a 16ª etapa, saiu do Tour de France e agora ele aparece com uma vitória para um ano que não tem sido um ano excepcional para a Groupama. Uma vitória é sempre bem-vinda. Em relação à classificação geral, tá aí a classificação geral, algumas alterações no top 10. A gente continua com os 3, 4 primeiros atletas com uma diferença menor do que todos os outros, e para baixo está acontecendo alterações muito mais significativas, como por exemplo a perda de tempo do Chaves, que é a minha torcida de coração. Não é uma torcida racional, talvez a torcida racional fique entre o Carapaz e o Primož Roglič. O Carapaz ele ficou sozinho hoje na última montanha, talvez faltando 5, 6 quilômetros ele já estava completamente sozinho, o que não é um cenário ideal para uma montanha dessa, porque se ele tiver algum tipo de problema ou precisar de algum apoio, qualquer coisa, é sempre bom ter alguém da equipe junto. De qualquer forma, o Carapaz, assim como ele fez no Giro de Itália, quando ele ganhou na Movistar, ele é um cara que se mostra bem capaz. O Carapaz é capaz de se virar sozinho e conseguir ótimos resultados. Eu tô neutro em relação à torcida Carapaz e Roglič, super neutro. Para mim, eu quero ver o espetáculo, eu quero ver essa camisa pulando de um para o outro. Quanto mais vezes acontecer isso, mais interessante vai ficar a volta à Espanha. E ao mesmo tempo, eu acho que o Enrico Mas, ele merecia beliscar ali um resultado bem expressivo. Eu acho que é isso, atualizações da volta à Espanha. Por favor, completem os comentários com as informações que vocês têm por aí. Abraço.